Olá! Hoje a gente entra em Deuteronômio capítulo 1. O cenário é o deserto Moabe, já no 40º ano depois do Egito. Uhum. E Moisés está ali reunindo todo o povo. Exato, logo depois de umas vitórias importantes. Contra Sion, contra Og. Sim, reis locais ali da região. E o ponto é que ele vai começar a relembrar toda a jornada. É uma retrospectiva, focando nas ordens de Deus, nos desafios e, claro, como o povo reagiu. Exato, uma preparação para a próxima fase, né? Isso. E tudo começa lá atrás, em Horebe, o Monte Sinai. Deus dá a ordem. Olha, vocês já ficaram tempo demais neste monte. Chega de acampar, né? Basicamente isso. Avancem, vão para a terra prometida, aquela que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Uma terra imensa. Mas aí já surge o primeiro desafio, né? A liderança. Pois é. Moisés olha para aquela multidão toda. Ele até fala, hoje vocês são numerosos como as estrelas do céu. E aí vem o desabafo, tipo, como é que eu vou aguentar o tranco sozinho? É muito interessante essa honestidade dele, né? Reconhecer o limite. Totalmente. E ele ainda pede a bênção, que Deus os multiplique 1000 vezes mais, mesmo já achando difícil liderar. É curioso. E a solução que ele propõe e que o povo aceita é bem prática, né? Mostra uma necessidade de organização, de delegar. Sim, como foi isso? Ele pede para escolherem homens capazes, sábios, respeitados de cada tribo. E aí monta uma estrutura. Ah, os chefes de 1000, de 100... Isso, de 50, de 10 e os oficiais. Não era só para guerra, era um sistema administrativo e judicial mesmo, para dar conta do recado no dia a dia. Faz sentido. E as ordens para esses juízes eram bem claras: justiça imparcial, ouvir tanto o pequeno quanto o grande, sem medo de ninguém. Só de Deus. Exato, temer só a Deus. E os casos mais complicados, bom, esses sim tinham que levar para Moisés. Era descentralizar para poder funcionar. Entendi. Então, organizados assim, eles partem de Horebe, né? E a descrição da viagem Forte. aquele grande e terrível deserto. Dá para sentir o peso, né? A dificuldade da jornada. Com certeza. Até que finalmente chegam a Cádiz Barneia, ali na beirinha da Terra Prometida. O momento crucial. E Moisés tenta dar aquele ânimo final. Olha aí a terra. Deus entregou para vocês. Subam, tomem posse. Nada de medo, nada de desânimo. A ordem era clara: avançar. Era. Mas aí o povo vem com outra proposta. Que tal a gente mandar uns espiões primeiro? Para dar uma olhada, né? Ver o caminho, as cidades, o povo. O que você pensa dessa hesitação, depois de tudo que já tinham visto Deus fazer? Olha, é complicado. Mostra que a confiança ainda não estava totalmente firmada, né? Apesar de tudo. E Moisés acaba concordando. Escolhe 12 homens, um de cada tribo. E lá vão eles. Voltam, confirmam. A terra que o Senhor nos dá é boa. Trazem até amostras, frutos gigantescos. A prova estava ali. Estava. Mas o que fica mesmo na cabeça do povo é a outra parte do relatório, o medo. Ah, os habitantes? Fortes, altos, gigantes, os anaquins, cidades enormes fortificadas com muralhas que chegam até o céu. O exagero do medo, né? Total. E aí o medo vira o quê? Rebelião. Exatamente. O povo se recusa a subir. Começa a murmuração nas tendas, acusações pesadíssimas contra Deus. Tipo o quê? Deus nos odeia, Ele nos tirou do Egito para nos entregar na mão desses povos para nos destruir. Coisas terríveis. Nossa, que virada. E Moisés? Tenta acalmar, argumentar. Lembra do Egito, das pragas, de como Deus lutou por eles, de como os carregou pelo deserto como um pai carrega seu filho. Apela para a memória, para a gratidão. Mas não adianta. O medo já tinha dominado. A fé foi deixada de lado. E a consequência disso? A ira de Deus. Diante daquela incredulidade toda, daquela murmuração, vem a sentença, um juramento divino. Pesado. Muito. Nenhum homem desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus pais.
uma geração inteira condenada a morrer no deserto. Ninguém escapa. As exceções são Caleb, porque ele seguiu o Senhor com integridade, teve uma postura diferente. Sim, ele e Josué deram um relatório positivo, né? Exato. E Josué, que é confirmado como sucessor de Moisés, ele sim entraria. E tem um detalhe importante e doloroso. Qual? Moisés entra na terra. Por causa da reação dele num outro episódio, ligado à rebeldia do povo, ele também fica de fora. Caramba. E quem entra então? A promessa passa para os filhos deles. As crianças pequenas, que na época nem sabiam discernir o bem do mal, essa nova geração herdaria a terra. E a geração rebelde? A ordem é dura. Deem meia volta e retornem ao deserto pelo caminho do Mar Vermelho. E como o povo reage a essa sentença? Aí vem a segunda parte trágica. Eles até reconhecem, pecamos contra o Senhor, mas a reação é impulsiva, presunçosa. Como assim? Decidem por conta própria. Ah, então agora a gente vai subir e lutar. Pegam as armas, acham que podem consertar o erro na marra, sozinhos, Sem consultar Deus, né? ignorando a sentença. Exatamente. E Deus manda Moisés avisar: não subam, não lutem, eu não estou no meio de vocês. Vocês vão ser derrotados. O aviso foi claro. Claríssimo. Mas eles ignoram. Teimosos, arrogantes, sobem a montanha mesmo assim. E o resultado? Previsível e trágico. Os amorreus que moravam ali na região montanhosa descem e massacram os israelitas. A imagem é forte, perseguidos como um enxame de abelhas. Uma derrota humilhante. Total. E depois disso eles voltam, choram diante do Senhor, mas o texto diz que Deus não ouviu o choro deles. Aportado. E assim termina o capítulo. Israel fica parado ali em Cádiz por muitos dias, empacados, né? Consequência direta da rebelião, do medo e daquela tentativa final de agir sem Deus. É um começo de livro impactante, né? Porque Deuteronômio é essencialmente a preparação da nova geração para entrar na Terra. Verdade. Então fica a pergunta, por que começar justamente relembrando esse fracasso tão grande da geração anterior? Que lição Moisés queria gravar na mente daqueles que estavam prestes a receber a herança? Boa pergunta. Talvez seja isso, né? Um lembrete constante sobre a importância da confiança, da obediência no tempo certo e das consequências sérias que as escolhas, especialmente as coletivas, podem ter. Um alerta para não repetir os mesmos erros.